Olá, seja bem-vindo à aula de continuação sobre os filtros das planilhas do Google. Como eu falei na aula anterior, você aprendeu a aplicar o filtro por campo. Nessa aula eu vou ensinar a você a criar visões dos seus filtros. Imagine que você está habituado a criar várias visões dos seus dados e você está cansado de fazer isso e precisa salvar essas visões para poder carregá-las mais rapidamente. Então o objetivo da aula é justamente esse. Observe. Vou abrir aqui a nossa planilha de exercícios de novo e vou aplicar, na verdade não vou começar criando um filtro. O nosso filtro já está aplicado. Se você quiser remover os filtros da sua tabela, você pode clicar em dados e desativar filtro. Você vai ver que todos os campos e todas as colunas vão ser desativadas. Para ativar novamente é só clicar em dados e filtrar e todos os campos da sua tabela serão selecionados desde que você esteja com uma célula clicada, clicado em uma célula da sua planilha. A planilha que tenha dados, claro. Agora vamos lá. Eu gostaria de fazer uma visão. Eu gostaria de filtrar todos os alunos do ensino médio cuja mensalidade fosse maior do que R$ 700. Para fazer isso, você vai, antes de começar a aplicar os filtros, entrar em Dados, Visualizações com filtro, e nós vamos criar uma nova visualização com filtro. É como se você desse um apelido para o seu filtro e depois recuperasse na hora que desejasse. Observe, aqui é o campo de nome. Então eu vou colocar aqui alunos do ensino médio maior que R$ 700. Este é só nome, tá? Eu posso escrever aqui o que eu quiser. O mais importante disso é o filtro que eu estou aplicando. Eu vou pressionar o Enter e vou aplicar aqui na série, vou limpar tudo e vou selecionar o primeiro, o segundo e o terceiro ensino médio. Vou dar um OK. Opa, fugir da tela. E na sequência eu quero aplicar aqui um filtro por condição, cujo valor seja maior do que R$ 700. Se eu pressionar então agora aqui a tecla OK, você vai ver que o meu filtro foi aplicado. Então agora o meu filtro ensino médio maior que R$ 700 é justamente esse aqui que eu acabei de criar. Para fechar o filtro, você pode clicar nesse X e você vai ver que os seus dados vão voltar a ser exatamente como estavam antes da aplicação do filtro. Se você quiser visualizar os seus dados, você deve clicar em Dados, Visualização com filtro, e aí você vai observar os seus nomes, os seus apelidos aqui nesta região da tela. Se você clicar em médio maior que 700, o filtro vai ser aplicado, todos os alunos do ensino médio vão ser filtrados cujo valor da mensalidade é maior que R$ 700. Se você quiser aplicar outro filtro, você pode clicar aqui no X, fechar, vamos voltar para a nossa planilha e eu posso de novo selecionar os dados, ou se você preferir nem é necessário, nós vamos criar novamente em dados, visualização com filtro, vamos criar uma nova visualização. Dessa vez essa visualização vai ser apenas dos alunos que são meninas, eu vou limpar aqui todas as meninas, pressionando o botão OK. Todas as meninas que não são da cidade de São Paulo, então eu vou filtrar isso aqui por valor, e esse valor por condição, na verdade. E esse valor é o que o texto não contém a cidade de São Paulo. Lembre-se que o texto, o filtro, deve ser exatamente igual ao que está na célula. Pressionando a tecla Tab aqui para poder visualizar o botão OK, vou pressionar o OK, e aí nós já temos o filtro para as meninas que não são da cidade de São Paulo. E eu poderia aplicar ainda outras visões, mas vamos lá. Eu vou colocar aqui, meninas, diferente de São Paulo. Vou pressionar o Enter e o meu filtro foi criado. Novamente, eu vou fechar essa janela e os dados voltaram a ficar sem filtro, como eles estavam originalmente. Se eu clicar em Dados, Visualização com filtro, você vai ver que ao clicar sobre meninas diferente de São Paulo, ele vai filtrar todas aquelas condições que eu acabei de fazer. Isso é bem prático porque você pode mudar o seu conjunto de dados constantemente e o seu filtro está ali, já salvo, você não precisa ficar alterando a planilha. Mas, Alessandro, um detalhe importante. E se mudar a região de dados? Se você perceber, se eu vier aqui no final e adicionar, por exemplo, mais umas 15 linhas, e adicionarmos mais alguns valores, eu vou copiar inclusive essa faixa de células aqui para baixo, Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Quando nós criamos o filtro, ele tinha uma determinada região. Observe que os meus dados agora vão até a linha 810. Se eu entrar em formatar, em dados,
visualizações com filtro e escolher qualquer um dos meus dois filtros, você vai ver que ele vai se ajustar automaticamente. Se você precisar mudar essa região, você pode vir até aqui nesta engrenagem e escolher atualizar intervalo, onde você vai poder definir a região que você quer que seja aplicado o filtro. Outro item interessante é que se você não usa mais o filtro, você pode ainda clicar nessa engrenagem e clicar sobre o comando excluir. Além desses dois itens, você ainda pode renomear. A mesma coisa acontece se você clicar sobre esses campos, veja só, eu posso clicar direto sobre eles ou usar a engrenagem, e ainda temos o recurso de saber mais sobre essas funções de filtro usando a própria ajuda do Planilhas do Google. Então, se você tiver dúvidas, nós temos aqui o classificar e filtrar seus dados e uma série de outras informações pelo próprio ajuda. Alessandro, eu quero voltar. Então, eu entro aqui em dados. Se você vier aqui em visualização com filtro e escolher aqui o nenhum, você não precisa clicar no X. Nós vamos voltar para os dados originais e podemos continuar trabalhando com a nossa planilha de forma tranquila. Vamos aplicar aqui um filtro. Deixe-me vir aqui em dados, visualização com filtro. Vamos lá, eu quero clicar aqui em meninas, diferente de São Paulo. Vamos aplicar mais um filtro aqui. Eu quero apenas para a cidade, não contém São Paulo. Vamos filtrar aqui por valores. Não, tá bom. Se nós selecionarmos todas essas células aqui, você vai ver que o total dessa mensalidade é 30.771. Vamos ver se isso está correto? Vou aplicar aqui a função soma e vou selecionar todos os dados. Note que está errado. Se você aplicar uma função soma para dados filtrados, o erro, a chance de você errar a sua fórmula é muito grande. Por que isso? Se você analisar aqui a fórmula da soma que eu criei, ela está somando a primeira célula da minha matriz, correto? Que é esta aqui, que é a célula da linha 10, com a última célula que está aqui, a célula de número... Opa, eu apertei o botão errado, vamos lá. Que é a célula 774. Olha o erro absurdo dessa fórmula. De J10 até J774, nós temos praticamente todos os dados da nossa planilha. Quando você estiver trabalhando com dados filtrados, muito cuidado quando você for fazer as somatórias. Você viu que eu selecionei os dados aqui e a minha barra de status mostrou o resultado da soma. O correto é 30.771 e não aqueles 300 mil. Para resolver esse problema, você tem aqui, deixa eu ver se a função autossoma ela resolve isso. Se eu clicar aqui em soma, não, ele vai fazer a mesma coisa. Eu acho que soma assim, peraí, vamos ver. Não. Eu tenho uma função na planilha chamada de subtotal. A função subtotal, ela é praticamente um canivete suíço para quem utiliza aí dados filtrados. Se você clicar aqui sobre a função subtotal, nós temos aqui vários códigos que podem ser associados, que podem ser utilizados. O primeiro argumento da função subtotal é que função que eu quero utilizar. Por exemplo, o intervalo 1, vamos ver aqui, mas vamos chamar ajuda para que eu possa mostrar para vocês os argumentos da função. Quando nós estamos utilizando a função subtotal, o primeiro argumento representa o tipo de função que eu quero que ele trabalhe. Se nós escolhemos o número 1 como primeiro argumento, ele vai fazer o cálculo da média desses dados que estão filtrados. Se eu escolher o número 2, ele vai contar os números. O número 3, ele vai contar os valores, e assim sucessivamente. Se você escolher aqui o parâmetro 9, ele vai fazer a somatória dos valores. E a grande vantagem da soma do subtotal é que ele só vai fazer os cálculos, né, ele só vai conseguir usar as células que estão visíveis na planilha. Então, se eu colocar aqui o número 9, pressionar o ponto e vírgula, e selecionar novamente todos os meus dados, veja só, do início da primeira célula da linha 10 até a última, ao pressionar a tecla Enter, opa, ele selecionou aqui o conjunto errado, agora sim. Se eu clicar na primeira célula até a última, ao pressionar o botão Enter, você vai ver que o resultado desta operação é 30.771. Então, com certeza, a função subtotal está calculando o valor correto. Se eu mudar o meu filtro, fica melhor ainda. Veja só, se ao invés de selecionar aqui as cidades, vamos colocar aqui, vamos trocar para deixar, vamos escolher outra cidade. Não contém Cajamar. Vou dar o OK. Se nós analisarmos agora lá a nossa função subtotal, ela já está apresentando outro valor, que é 141.389. Eu só preciso tomar cuidado para ver se a célula 10 é realmente a primeira da minha lista. Olha só, não, a primeira agora é a célula 8, então eu preciso corrigir a minha matriz.
mas a função subtotal já está calculando o valor correto das células sem que eu tenha que fazer sem que eu tenha que intervir manualmente com a operação. Aí está o resultado com as células que estão visíveis na minha planilha. Não esqueça, a função subtotal ela deve ser utilizada quando você estiver usando fórmulas, dados filtrados na sua planilha. E aí você vai escolher o número do argumento da função para cada tipo de operação que você quiser. Mais um exemplo, se eu quisesse fazer a somatória desses valores, como eu fiz, eu usei o critério 9. Se eu quisesse utilizar a média, então eu faria assim, igual média? Não. Igual subtotal, abro parênteses, o número 1, que é o argumento da média, ponto e vírgula, e vou selecionar os valores que vai da célula 250 até ali a primeira 556. Se você observar, a média de todos os valores é 387,88. Isso porque apenas as células que estão ocultas foram usadas. As células que estão visíveis. E agora olha que interessante, eu vou aplicar o filtro de novo, eu vou aqui colocar como nenhum, e vou filtrar por valores. Eu quero ver só a cidade do Arujá. Eu vou limpar tudo, vou selecionar o Arujá e vou dar um OK. A função subtotal, ela acabou de ser oculta lá nas minhas células, não é? Então, deixe-me voltar lá. Quero Cajamar. Ok. Vamos adicionar aqui mais 15 linhas. A minha função subtotal ela ficou numa das células que foram ocultadas. Então, o interessante é você não colocar a sua fórmula colado, como eu fiz, para evitar esse problema. Se eu quiser filtrar, veja só, eu vou tirar o filtro de todos os meus dados, vou colocar como nenhum. Se eu for lá para baixo da minha coluna, eu vou visualizar esses dados. Essa linha que você está vendo contínua ao redor dos dados é a minha região. Então, vamos inserir uma linha em branco aqui. Vamos colocar aqui uma linha em branco. Vou inserir acima. Eu vou até mover essas fórmulas para o lado. Vamos ver se ele vai fazer isso com as funções. Não. Então, perfeito. Agora eu consigo filtrar de forma que não vai dar erro. Vamos recortar isso aqui e colocar aqui em cima. Mas isso eu vou ter problema também se eu filtrar. Perceberam a diferença? Então, eu preciso escolher bem a região para que ele não oculte o meu resultado quando o filtro for aplicado. Faça o teste. Então experimente abrir aí uma planilha qualquer ou mesmo essa do exercício que eu disponibilizei para você e experimente fazer essa aplicação do filtro e na sequência tente fazer operações matemáticas com os dados que estão aí filtrados. Você vai ver que se você utilizar as funções convencionais, você vai ter sérios problemas porque o resultado não vai ser igual. Então utilize a função subtotal para fazer a agregação, calcular a soma, a média e outros recursos aí dos seus números, ok? Muito bem, na próxima aula nós vamos utilizar uma função que eu acho fantástica, é a função PROC-V. Você com certeza já deve ter ouvido falar da função PROC-V também. É uma função de procura que é muito utilizada quando você está trabalhando com dados em que você precisa montar planilhas completando com informações que não estão disponíveis aí originalmente nela. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço.